Bom, pessoal, esse vídeo é para mostrar que, às vezes, se você tiver condição, tá? Se você tiver condição, vale a pena você fazer alguma modificação que você acha interessante nas suas lâminas, principalmente se for para melhorar a habilidade de corte. Conversando com o Daniel Negri, ele falou assim: Cabral, você deve estar curado mesmo da febre do aço, porque você não comprou mais lâminas, né? E desde 2020 eu não compro mais lâmina alguma. Porém, digamos que de vez em quando a gente inventa moda, né? Ou seja, eu pego uma lâmina minha, olho para ela, vejo onde que eu posso tentar melhorá-la e faço isso. É lógico que isso não é para todo mundo, isso é para quem tem algum maquinário que ajude nisso, porque dá para fazer na mão? Dá, mas é absurdamente exaustivo, lento, o serviço parece que não rende, mas que dá para fazer, dá porque eu mesmo já fiz, tá? Usando pedra carborundo, um filete d'água e muita graxa no punho, no cotovelo e no ombro. Mas que dá para fazer, dá, tá? Mas o que eu quero mostrar para os amigos? Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu prezo uma coisa chamada habilidade de corte. Ou seja, se uma lâmina é feita para cortar, eu espero que ela corte o melhor possível. Óbvio, gente, existem lâminas muito parrudas que é para cortar? É para cortar, mas basicamente para usar como impacto, ou como cunha. Você não vai, por exemplo, afilar uma Becker BK2. Porém, você pode fazer algumas coisas que melhorem a habilidade de corte dela. E assim vale para uma série de lâminas. Porém, algumas outras lâminas, gente, você sabe, pelo perfil da lâmina, pelo tamanho da lâmina, pelo jeito da lâmina, ela foi feita para cortar e não para ter impacto, fazer força, tá? Essa lâminazinha, uma Benchmark, tá? Que é uma marca chinesa, tá? Boa marca, por sinal, que no início teve uma confusão com essa lâmina, porque gente muito boa afirmando que era aço carbono, e nunca vi uma única prova sequer que alguma vez a Benchmark tenha sido feita com aço carbono. Sempre, todas que eu já vi em vídeo, em fóruns, sempre aço carbono. Mesmo assim, algumas pessoas afirmavam que era, aço inox. Mesmo assim, algumas pessoas afirmavam que era aço carbono. Mas eu nunca, mas absolutamente nunca, vi alguém, depois de um mês de uso, que seria esperado para aço carbono, mostrar descoloração, mostrar mancha, mostrar pontos de ferrugem, nada. Por quê? Porque o aço inox, ele enferruja, mas é muito tolerante à ferrugem. Então, no aço inox, dificilmente vai aparecer, mas no aço carbono, quem tem mora sabe disso, ela vem polidinha, bonitinha. Você começou a usar, daí a pouco ela já começa a dar pátina, já começa a dar fuligem de ferrugem. É normal. E eu nunca vi alguém demonstrar isso nessa faquinha. Mas esse não é o ponto, gente. O ponto é que essa faquinha, ela foi feita para cortar, tá? É uma faca pequenininha, muito boa na mão. Você pega, você segura, você abraça essa lâmina, mas ela foi feita para cortar. Começa do tipo de geometria dela, que é um hollow ground acentuado, tá? Apesar de que, vejam, olha a espessura dessa espinha, tá? Você fala assim, mas aí é uma
Lâmina robusta, ela é robusta aqui na espinha, mas aqui não. Ela não foi feita para sofrer torção, ela não foi feita para dar pancada, porque ela nem tem peso para isso. Ela não foi feita para fazer alavanca em alguma coisa. Ela suporta pequenas alavancas em meios não muito rígidos, madeira muito seca, madeira muito dura, suporta. Mas é coisa pequena, gente, para você tirar pequenas coisas. Não é para cravar ela e alavancar, ela vai quebrar, tá? Por quê? Porque a geometria dela não favorece, apesar da espinha muito robusta. Se, por exemplo, você enfiá-la no meio da espinha de um porco, entrando até a espinha da faca, tá? E forçar, principalmente forçando a espinha da faca, ela aguenta, tá? Agora, não pense você que você vai colocar isso aqui entre as vértebras, colocar a região do fio e ficar forçando demais, que ou ela quebra, tá? Forma um bitelo de um dente aqui, ou ela entorta, tá? Ela dá uma deformada. Então, gente, como vocês podem ver, é o tipo de faca talhada para cortar. Porém, essa geometria hollow ground, apesar de dar muita habilidade de corte, apesar de te favorecer que por muito tempo você vai ter uma parte da lâmina bem fininha aqui, próxima ao fio, te permite várias e várias e várias reafiações, ela tem um problema. Quando você vai cortar qualquer coisa que tenha um diâmetro ou uma espessura maior do que isso aqui, que é a parte mais fina do hollow ground, quando ela começa a aproximar desse pequeno flat aqui, o hollow ground ele faz isso, ó. Ele aumenta a espessura muito abruptamente cá em cima, tá? Onde ele começa a aproximar do flat, ou se fosse um hollow integral, da espinha, tá? E o que que isso faz? Se você vai cortar, por exemplo, uma cebola maior, se você tentar entrar com ela no meio da cebola, ela dá uma travada. Por quê? Essa porção aqui é muito mais larga do que a porção que começou a entrar no meio, no caso a cebola. Então ela dá uma atravancada, ela dá uma travada, tá? Ô Cabral, mas e um full flat na mesma espessura? É diferente, porque ele vai aumentando gradualmente a espessura e aí ele vai favorecendo a separação. Aqui, como começa muito fininho e de repente aumenta a espessura, ela atravanca, tá? Então, uma faquinha tipicamente feita para cortar, para ser boa de corte, e é boa de corte, mas tem esse problema, como todo hollow tem esse problema. Então eu falei assim, eu tenho duas, exatamente iguais. Para que eu vou ficar com as duas exatamente? E se está afiada? Elas sempre são assim, tá? Sempre são assim. E mantidas assim, obviamente, porque o fio se perde. Então o que eu fiz? Vejam que o sistema de trava na bainha, quem trava é essa região aqui, do ricaço, tá? O calcanhar do ricaço aqui é quem trava a lâmina na bainha. Vejam que a de cá continua travada do mesmo jeito, Aí você tira. Cabral, mas está exatamente igual. Será que está exatamente igual? O que vocês estão vendo aí de diferente? Parece que você desbastou aqui. Olhem só o que aconteceu. Vocês acham que é a mesma lâmina agora? Vocês acham que tem a mesma habilidade de corte agora? Eu quase transformei isso aqui num outro fio. Não tem corte, tá? Não tem corte, Mas tá quase, tá? Se eu quiser dar um fio aqui, é a coisa mais fácil do mundo. Uma pedra carborundo e
2 minutos ela vai ter fio aqui. Inclusive, vocês podem ver que na região da ponta eu deixei um pouquinho mais espessa para poder trabalhar. Eu podia ter afilado ainda mais aqui, isso não é problema, tá? Mas eu deixei assim um pouquinho mais espessa para poder trabalhar em N coisas. Mas o detalhe, gente, é que, vejam só, espessura original no ricaço. Não, no ricaço nem interessa, porque é a mesma, vamos colocar aqui. Vamos ver, 3,2 milímetros. 3,2 milímetros. E é a espessura máxima da lâmina toda, tá? Ó, espessura máxima da lâmina toda. 3,2, olha lá. Ó, espessura máxima da lâmina toda. Por quê? Porque essa região aqui, ela espessa abruptamente. Aqui nem vale a pena a gente olhar a espessura aqui, porque ela faz um taper bem acentuado. É praticamente um outro fio, se você quiser. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver. Agora vamos olhar fora da... 0,9 milímetros. 0,9 milímetros aqui. Vamos ver a espessura dela integral agora, ó. Vamos ver a espessura integral. 1,9 milímetros. Vocês acham que tem diferença na habilidade de corte? Reduziu em 30% a espessura máxima. Ficou mais leve, porque eu tirei uma parte. Você sente na mão que ela está mais leve. Eu confesso que eu não pesei para ver, mas na mão você percebe que ela está mais leve. A empunhadura está pesando bem mais. Por quê? Porque eu tirei da lâmina justamente a porção mais espessa de aço. Tá? E como eu estava com pressa para testar isso, e minha lixadeirinha estava guardada num canto, eu comecei com o rebolo. E aí deu essa diferença aqui, ó. O rebolo começou a pegar aqui. Foi uma porcaria, tá? Aí eu peguei a lixadeirinha e na lixadeirinha eu fiz o desbaste taperdão daqui para a espinha, ou seja, a porção mais espessa dela está justamente aqui, ó, nessa linha de planje aqui do segundo desbaste em direção à espinha. Ó. Então, essa linha aqui no meio é a porção mais espessa dessa lâmina. Que aqui para frente ela está com 1 milímetro. Cá na pontinha 0,9, tá? Então, essa lâmina agora, gente, ela passa por uma cebola que é uma maravilha. Por quê? Ela vai aumentando a espessura aqui, não aumenta tanto até essa linha e depois diminui novamente. Então, ela não faz pressão na camada externa da cebola. Então, ela desce na cebola. Agora sim, ela está cortando muitíssimo bem. Ai, Cabral, quanto que essa região aqui, gente, ó, não mudou absolutamente nada da geometria. Já vocês veem que tem essa região, essa faixa mais brilhante aqui próximo ao fio, porque quando ela estava com a geometria original, a de cá também tem, é apoiado na pedra a região do fio e a região do ombro do pequeno flet aqui, mais ou menos como uma navalha afiada, gente. A navalha você toca o fio e a espinha. Ela não chega a tocar a espinha a não ser aqui na frente, mas ela toca essa região e essa região do fio na pedra. Para quê? Ganhar habilidade de corte. Isso já faz uma boa diferença. Nesse caso aqui, ela está exatamente a mesma coisa. Então, em qualquer substrato ou material, até essa espessura, até aqui, não faz diferença.
entre uma e outra. Ambas cortam igual. Porém, qualquer material que tem espessura ou diâmetro maior do que isso aqui, aí faz toda a diferença. E como a maioria das coisas que a gente corta, vocês imaginem uma corda de 1 polegada. Uma corda de 1 polegada, você já não corta igual de jeito nenhum. Vai começar igual as duas faquinhas, elas vão começar a cortar igual a corda, porém, a de cá, hora que chegar nessa região, você vai ter que fazer mais força, tá? Mesmo a corda separando, vamos supor, qual é o termo? Não de forma uníssona, tá? À medida que você vai cortando a corda, como elas são fibras, você vai separando aquelas fibras. E como você começou a cortar aqui em cima, você não tem tanta pressão. Mas essa daqui corta melhor. Papelão, nossa senhora! Se essa aqui já ia bem, essa aqui agora, ela desce no papelão igual manteiga. Por quê? Porque ela não tem, o papelão ele é mais rígido, então quando entra a parte mais espessa, ela tem que forçar o papelão. Tá certo que ele cede para um lado, mas se você não tem que forçar, que é o caso aqui, ela desce muito mais fácil. Alimento, qualquer coisa, você vai cortar maçã com a de cá, tá? Você vai fazer no push cut a maçã em vez do slice, vai fazer o push cut com a maçã, chega num ponto que a maçã começa a rachar. Se for uma maçã muito verde, tá? Aquelas maçãzinhas verdes bem crocantes, você começa a descer, ela acaba rachando embaixo. Por quê? O efeito de cunha da espinha grossa é maior. A de cá, não. Ela desce facilimamente, tá? Então, digamos que melhorou essa faca para 98, 99% das aplicações, porque talvez 1% das aplicações de uma faca nesse tamanho, com essa geometria, implique você precisar fazer uma cunha. Ah, Cabral, se você precisar partir um toquinho, se eu precisar partir um toquinho, a de cá vai melhor. Mas quando eu falo toquinho, é toquinho mesmo, tá, gente? Porque a geometria hollow ground não gosta de torção. E às vezes você pega um nozinho, alguma coisa, hollow ground não gosta de torção. Já a de cá vai fazer muito pior esse serviço de splitagem, de divisão. Por quê? Porque ela não tem espessura maior no lombo para cunhar a madeira, tá? Então tudo que você precisa cunhar, ela não vai servir muito bem. Por quê? Olhem de novo a diferença, tá? Vamos colocar o fio para cima para vocês terem uma noção da espessura real da lâmina. Olha lá, ó. A pessoa não precisa nem entender muito de lâmina para saber que essa daqui tem uma habilidade de corte muito superior a essa de cá. E é o que eu falei, gente. Eu não compro mais lâminas. Por quê? Porque eu já tenho lâmina para satisfazer todas as minhas necessidades de corte. E é aquilo que eu falei. Quanto mais lâmina você tem, menos lâmina você usa. Porque você começa a selecionar aquelas que fazem melhor e de maneira mais fácil o serviço. E acaba deixando as outras de lado. Então, eu tenho duas faquinhas que eram exatamente iguais. Olha lá, ó. Espessura integral, tudo exatamente igual. No entanto, essa aqui agora, ela tem uma habilidade de corte imensamente maior do que a de cá, tá? Então, ela vai ser muito mais usada e a de cá provavelmente vai ser deixada de lado, tá? Porque essa daqui agora corta como poucas lâminas que eu tenho, tá? E só para voltar àquele ponto, paquímetro 1 milímetro, paquímetro a 1 milímetro travado,
Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Entra 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros nela. Então vocês veem que a habilidade de corte já era alta. Já era alta. Só que agora ela virou uma maquininha de cortar, tá? Eu aconselho que todo mundo faça isso? Não. Eu aconselho quem tem condições de fazer, ou seja, no mínimo uma lixadeirinha, eu brinco que a minha não é nem meia boca, ela é um quarto de boca, de tão safadinha que é. E agora está no inverno, ou pelo menos a temperatura está mais baixa, eu consigo trabalhar com ela quase 10 minutos de uma vez. Só que para fazer esse serviço aqui, tá? Sair disso aqui para isso aqui, não levou 5 minutos, tá? Fazendo um lado e outro, tá? Então, quem tiver condição, faça, com um detalhe. Se nunca fez antes, teste, faça, aprenda a fazer. O que eu quero dizer com aprender a fazer? Pressão na passada, velocidade na passada, para não queimar o aço, tá? Sempre passou, mergulha na água. Se você começa a mexer só da espinha, e quando eu faço desbaste, eu começo pela espinha para fazer esse tipo de desbaste, né? Eu começo pela espinha e vou baixando a lâmina. Eu começo assim e vou baixando a lâmina lixadeira para o desbaste vir descendo na lâmina. No início, você não precisa fazer uma passada e uma mergulhada, porque você tem uma espessura de aço maior, então vai aquecer só aqui. Então você pode passar mais vezes e tal, e depois mergulhar em água. Mas à medida que você vai chegando próximo do hollow dela, é uma passada e uma mergulhada em água, para você não perder a têmpera do aço ou não prejudicar a têmpera do aço, tá? Então quem tiver condição, por exemplo, eu não recomendo você começar a fazer esses desbastes em slip joint, tá? Por quê? O slip joint eu não sei como você vai passar na lixadeira. Existe sempre um risco da lâmina fechar. Isso pode ser problemático, principalmente se ela cortar a tira de lixa, tá? A cinta de lixa, e ela dá uma chicotada. A minha lixadeirinha, gente, eu não uso como todo mundo usa. Todo mundo usa, vamos supor, o botão de liga-desliga voltado para você, ou seja, o braço da lixadeirinha, ele vai ficar, deixa eu ver, ele vai ficar no lado direito, não é isso? Então você está de frente, a lixa está vindo assim, ó, em direção a você, ela está girando assim, ó, em direção a você. Se ela arrebentar, ela pode bater em você. Eu nunca usei minha lixadeirinha assim. Como dizia o seu boneco, eu uso ela descosta. Ou seja, a lixa gira nesse sentido, tá? Se ela arrebentar, a cinta vai para frente, não vem na minha direção. Se ela tentar tomar, como dizem, a lâmina da minha mão, se eu errar qualquer coisa e fizer uma força, der um tranco, e a lâmina tiver que escapar da minha mão, a lâmina vai para frente, não vem em direção a mim. E outra coisa, quando eu estou lixando, as fagulhas e resíduos vão para frente, não em direção a mim. Ou seja, eu uso a lixadeira ao contrário. Sempre usei assim. E é por isso que a minha maneira de desbastar é um pouco peculiar, diferente um pouco de todo mundo. Mas é muito mais seguro para mim, é mais seguro, eu considero, para a lâmina, tá? Agora, eu tenho que saber como entrar com a lâmina na lixadeira, tá? Então, se você tiver uma lixadeirinha, compre esses canivetinhos chineses com qualquer trava. Liner lock, frame lock, lock back, e quiser testar, aprenda com eles, porque uma lâmina travada é mais seguro. Ou então uma lâmina fixa, tá? Pode ser uma faca de cozinha, qualquer coisa baratinha que, se você, no processo de aprendizagem, cometer alguns erros, não vai fazer diferença.
quando você se sentir seguro e tiver uma lâmina de um custo um pouco maior e achar que vale a pena uma modificação, aí você faz nela, tá? Isso é só uma dica. E é por isso que eu estou dizendo, isso é para pouca gente, gente. Porque, primeiro, pouca gente vai estar interessada em modificar a lâmina. Segundo, pouca gente vai ter uma lixadeirinha, mesmo porqueira como a minha. Agora, se você tem acesso a esses materiais, aí o céu é o limite. Você só tem que fazer a curva de aprendizado, aprender isso. Como entrar com a lâmina na cinta lixa, qual ângulo é melhor para evitar tranco, a forma mais segura de fazer isso, tá? A pressão que você vai colocar na lâmina. Isso vai depender do grão da lixa, do nível de desgaste da lixa, da geometria da lâmina, da espessura da lâmina e principalmente a velocidade de passada, tá ok? Mas isso é só um detalhe. O importante é mostrar para vocês que lâminas exatamente iguais agora estão bem diferentes, principalmente na questão da habilidade de corte. Ah, Cabral, mas ficou meio feio, né? E daí, gente? Atrapalhou a estrutura da lâmina? Atrapalhou qualquer coisa? Porque tá cá na região do ricaço. Foi quando eu comecei com o rebolo, bobeei um pouco, mas faz diferença no que essa faca vai cortar? Eu preciso corrigir, eu vou desgastar isso aqui só para ajustar essa diferença. Não, gente. Isso é só estético. Ainda mais que está arredondada as quinas, ou seja, a chance de iniciar uma fissura, qualquer coisa, é negligenciável, vamos dizer assim. Ah, Cabral, você não poderia dar um fio aí? Poderia. Eu teria seria uma Wharncliffe. Olha lá, seria uma Wharncliffe. Eu poderia sim ter um fio para cortar, ou seja, na verdade ela viraria uma adaga, tá? Que a definição de adaga é uma lâmina com duplo fio, tá? Uma extremidade e outra. Então, eu posso, a qualquer momento que eu quiser, eu faço um desbaste de alívio de 10 graus aqui e meto um microfio, tá? Mas, como uma lâminazinha dessa, normalmente você quer apoiar o dedo para endereçar os cortes e coisa, eu achei que não é de bom senso fazer um fio que deixa só esse falso fio quase verdadeiro, tá? Para eu poder apoiar o dedão, manipular a lâmina, fazer cortes mais precisos, contornados, etc. Mas sempre lembrando, ela não é para você entrar numa madeira, por exemplo, e ficar forçando. Madeira igual pinho, gente, o aço não vai, mesmo o hollow ground, não vai sofrer tanto, não. Mas madeira igual goiabeira, que eu tenho, e tenho sempre muito galho, porque eu todo ano podo essa goiabeira. Dá para fazer? Dá, mas você pode arriscar passar do ponto crítico dela e ter um empeno ou pior, uma fratura na região do fio por causa da geometria. Não por causa do aço ou tratamento térmico, por causa da geometria, tá? E como corta muitíssimo bem. O desbaste não afetou em nada o fio dela ou a região do rolo, tá? Mas a habilidade de corte agora não tem sombra de dúvidas, né, gente? Não tem sombra de dúvidas. Melhorou e melhorou muito. E é por isso, essa é uma das razões de eu não comprar mais lâmina. Eu tenho lâmina para tudo e de vez em quando dá para mim inventar uma moda, ou seja, acabo ficando com uma lâmina nova, entre aspas. Tá ok? Era isso por esse vídeo, só para estimular os amigos que tiverem vontade e possibilidade de fazê-lo, fazer. Cabral, isso poderia ser feito na pedra? Pode. Só que eu vou te contar, você vai levar muito tempo para fazer e é lógico,
Você não vai fazer em 5 minutos ou um dia igual eu fiz aqui, tá? Você vai fazer, começar o desbaste e tal, cansar, parar, seguir no dia seguinte. É trabalho para menos de uma semana, tá, gente? Bem menos que isso, até dependendo do tanto que você se empenha com a pedra carborundo sobre um fio d'água. Mas eu fiz uma vez, nunca mais fiz isso na mão. Desbaste de alívio, esses desbastes eu sempre faço na mão. Isso aqui não foi feito, esse desbaste aqui, ó, não foi feito em lixadeira. Isso é pedra carborundo, mas isso é coisa rápida, tá? Isso é coisa de 5, 10 minutos no máximo, tá? Agora, esse desbaste aqui, para fazer na mão, eu não tenho mais paciência para isso, não tenho mais pulso, não tenho mais cotovelo e não tenho mais ombro para isso, tá ok? Mas que dá para fazer? Dá. É como dizia um amigo agrônomo, quando você quer intensificar pasto, fazer um pasto tecnificado, se você tem dinheiro, seu trabalho é muito reduzido. Se você não tem dinheiro, você faz a mesma coisa, com muito mais trabalho e suor, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.